o tema de hoje. Então, a gente vai falar sobre esse mistério que é Customer Centricity, que frase nova é essa que está surgindo, né? A gente já está se acostumando com CX, com CS, agora CC, o que é isso? CC é uma palavra horrorosa, né, gente? Mas assim, Customer Centricity, o que é isso, né? Então, assim, hoje eu vou falar um pouquinho da estratégia, né, que une Customer Success e Customer Experience em um único momento, tá? Mas assim, quem sou eu, né? Quem é o Rafa? Então assim, o Rafa tem 29 anos, sou cearense da Gema, então assim, Nordeste, né, representando aqui. Eu sou formado em Direito, choquem, né? Tem gente que fala assim, nossa, você é formado em Direito, como assim? E hoje, né, depois que eu migrei para a área de foco no cliente, eu hoje faço um Master em Comportamento e Ciências do Consumo pela SPM, né, aqui em São Paulo. Então já tenho 7 anos de experiência, né, com foco no cliente. Eu comecei, na verdade, na Disney, nos parques lá de Orlando, que acho que quem conhece tem um intercâmbio, né, de 3 meses que vai para lá. E é isso aqui, sou uma pessoa meio louca, né? Eu fui 6 vezes para lá, de tanto que eu gostei. Então, assim, para mim foi uma experiência que não somente marcou minha vida, mas trilhou toda a minha vida profissional, né? Então, eu aprendi lá com eles como é que, de fato, a gente trata e cria uma experiência para o cliente, né, disso como referência, e aí de lá eu comecei a pautar minha carreira, né, então assim, eu saí de Fortaleza em 2014, aí eu passei um ano na Disney trabalhando, saí de lá, vim para São Paulo, para a WhatsApp, para a escola de inglês, então fui para a franqueadora, fui trabalhar com relacionamento com as franquias lá, e aí depois eu comecei a deslanchar dentro desse mundo, né, então eu fui para a Log, acho que todo mundo aqui já conhece a Log, e eu fui criar a área de CX lá. Então, quando eu cheguei, estava bem no início, né? Não tinha esse conceito ainda em 2016, então, gente, faz tempo já. E aí eu comecei a trilhar isso lá. Então, eu estruturei a área de CX e depois eu implantei a área de Customer Success lá, que também não existia. Saí da Log esse ano e aí eu entrei no Grupo H e aí foi que começou todo esse movimento do que é Customer Centricity, quando a gente implantou aqui a estratégia e hoje eu cuido tanto da área de CS quanto da área de CX aqui, tá? Falando um pouco de mim, eu sou um chefe de quarentena, né? Mais uma das pessoas que aí se aventuraram na cozinha na quarentena, ou seja, eu moro sozinho, né, gente? Não tinha muito o que fazer, isolado. A gente começou o quê? A cozinhar e postar no Instagram, né? Então eu comecei a fazer um monte de comida aí, postar receita. Sou pai de pet, adotei pet na quarentena, sim, e sou louco por viagens. Inclusive essa foto minha de uma viagem que eu fiz no começo do ano, tipo, bem no início, assim, a pandemia saiu, assim, eu pisei no Brasil, começou o caos, né? Então, assim, deu tempo ainda de curtir um pouco aí essa foto no Marrocos. É, Bem, então, assim, falando um pouquinho já do conceito, acho que a frase que eu levo para minha vida, toda vez que eu vou falar sobre assunto de experiência do cliente, o sucesso do cliente, e agora de Customer Centricity, é uma frase da Maya Angelou, não sei quem conhece ela, é maravilhosa, eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Eu acho que essa frase sempre, 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 assim, eu carrego comigo, porque ela quer dizer muita coisa, né? E isso resume bastante o que a gente faz hoje, né? Então, quando a gente fala de experiência, né? Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a gente tem que falar de sentimento, de emoção, né? Como que as pessoas reagem, né? Quando você as trata, quando você cuida daquele relacionamento, é isso que elas vão lembrar, né? De que sentimento que você deixou ali para ela. E aí, gente, assim, entrando mais no conceito, tá? Agora de Customer Centricity, o que é isso? Então, eu vou chegar no case do Grupo H, mas antes de chegar nisso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é. Então, o Customer Centricity, ele fica na interseção tipo, entre CS e CX. Mas como assim, né? Então, hoje, é, muitas empresas operam Customer Success em um setor, né? Ou seja, geralmente pode ser na área comercial. Tá? Na Log, por exemplo, quando eu trabalhava lá, CS ficava no braço comercial, né? Dentro da jornada de vendas, ou seja, ficava no pós-prospecção, e CX ficava dentro de operações. Tá? Então, assim, talvez você comece a reconhecer nas suas empresas, nas bagagens de vocês, como que funciona essa dinâmica, né? O que acontece?
Aqui no Grupo H é um pouquinho diferente, eu vou explicar depois para vocês, mas o que acontece? Aqui a gente consegue fazer com que ter um olhar de jornada onde a gente consegue unir CS e CX na mesma trajetória, tá? Então, em vez da gente estar em diretorias separadas, que é o que muitas empresas fazem, né? Tem essa distinção, a gente está debaixo da mesma diretoria, tá? Isso tem muita diferença, tem muito impacto. Eu já cheguei para falar sobre isso para vocês. Então, Customer Centricity não é nada mais do que você ter um olhar holístico, né, para a jornada, em vez de você ter uma visão separada. Exemplificando sobre isso, eu trouxe aqui duas imagens falando de caminhos, né? Então, aqui na primeira a gente tem um caminho dividido. Então, as empresas podem fazer com que CS e CX tenham trilhas divergentes. E vou até dar um ponto antes, né? Porque tem empresa que acredita que tem que ser um dos dois, né? Ou CS ou CX. Tem essa dúvida, né? Tipo, mas o que que é? Né? Por que que tem que olhar para um, que olhar para outro? E assim, a visão é diferente, tá, gente? Eu vejo muito, e é muito claro para mim, o quão diferente CX é de CS, né? Tanto de objetivos, tanto de o formato de trabalho em si. E vai ter correlação? Sim, porque eu não posso falar de CS, eu não falo de experiência também. Mas são propósitos diferentes, né? Então, tem empresa que fica em dúvida e acaba criando somente a área de CS ou somente a área de CX e tem dúvidas em relação a como que faz essa convergência, né? Então, a minha visão é CX é muito mais escalável, né? Eu faço um atendimento ali para o cliente que é mais rápido, é quantitativo. Eu vou olhar especificamente para a experiência dele. A experiência pode ser o suporte, a experiência pode ser um contato, a experiência pode ser uma venda. Então, quando eu falo de experiência, eu vou no sentido bem amplo, tá? Eu não me firmo somente a ser o que a gente entende de suporte, né? E CS é o relacionamento ao longo prazo, né? A construção disso com o objetivo de entregar ali um resultado para o cliente, né? Alinhar isso com ele e fazer essa construção para entregar. Então, assim, eu saio de um movimento onde a gente tem ali uma jornada dividida, onde cada área olha especificamente para a sua própria jornada. Então, assim, CX tem seus KPIs, né, tem seus indicadores, tem seus objetivos, e olha especificamente para aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. CX tem empresas que olham, por exemplo, para SLA somente, né, para o nível de serviço, quantidade de tickets, se está atendendo no tempo certo, enfim, tem várias coisas. E CS vai olhar ali para o churn, vai olhar ali para o revenue, tem N coisas que CS pode olhar, né, para upsell, downsell. E o que acontece, né, gente? A gente vê com que as áreas, elas estão tendo uma visão muito específica, baseada na parte teórica, do conceito do que é CX, do conceito do que é CS, e na prática, isso se colide muitas vezes, né? Quem aqui assim, vou interagir com vocês, não sei se você pode ir no chat, eu não tô vendo, tá, gente? Se tiver aqui, vocês me avisem, tá? É, Então, assim, muitas empresas acabam tendo um choque em relação a isso. E aí, CS não se entende com CX. Aí começa, não sei se quem já viveu isso, né? Começa, mas o suporte CX não fez aquilo, né? Tipo, o atendimento não tá com qualidade boa, a CLA tá alta, e aí meu cliente está precisando disso, eu não tô conseguindo. E começa a ter vários problemas, né, em relação a esse ponto. E aí, assim, o que eu trago de provocação é, a empresa ela tem um único objetivo, né? Você não pode ter vários menores, mas se a gente for ver, existe um objetivo que deve nortear ali a empresa. E muitas vezes eu sinto que o olhar especificamente para a operação do dia a dia ali, para os seus próprios indicadores, acaba criando conflito com a outra área que deveria olhar para o mesmo ponto. E a gente tem duas áreas que têm uma grande correlação com o cliente, né, de manter o relacionamento, de lidar ali com ele, e acaba entrando em conflito porque não consegue conversar e se entender entre os próprios objetivos. Então, vem o conceito de Customer Centricity que olha para uma única jornada. Então, o foco deixa de ser as áreas, especificamente, o resultado de cada uma, e passa a ser a jornada do cliente. Desde o início até o final, como que a gente vai cuidar desse processo e ter certeza que ele está sendo feito de uma forma
ali super tranquila. Gente, eu vou olhar aqui o chat só para não me perder. E aí, tá tudo bem, Gianni, se eu, tipo, olhar o chat aqui? Eu falo depois, eu fico à vontade. Não, fica à vontade. Boa. Exato, People Experience. Esse é um termo que eu gosto muito, e eu vejo no sentido, quando eu falo de People Experience, eu tenho uma impressão e eu tenho o sentimento de ser muito voltado para dentro da própria empresa, tá? Isso é um dos aspectos que eu vejo também na questão de estratégia, que não adianta a gente querer olhar para fora se a gente não tem uma experiência interna boa, né? Então, assim, isso é um dos grandes aspectos que eu vejo, porque tem empresa que muito fala sobre a gente precisa criar uma experiência boa do cliente, porque estão falando de CX, a gente tem que fazer isso, e aí olha muito para resultados de CX, mas os resultados não chegam porque a experiência do colaborador ela não consegue existir, né? Então, se a gente não vive isso na empresa, a gente não consegue entregar, né? Faz todo sentido de jornada. Boa. Então, assim, isso é muito novo, né, nesse aspecto. Eu não conheço todas as empresas que têm esse conceito. Então, a gente começou a implantar isso esse ano e está sendo muito, muito, muito legal. E sabe aquela coisa que faz muito sentido? Quando a gente começa a ter líderes aqui, tipo, vocês vão relacionar quando eu começar a falar do que existe daquelas complicações falando entre áreas, né? CS vendas, CS CX, né? Fica aquela confusão. E aí quando a gente tem aquele desgaste, né? Quando a gente une com o mesmo propósito, acaba. E aí você olha e fala assim, gente, é chocante o quanto que, na verdade, o que tinha de impacto ali de desalinhamento é muito mais uma questão estrutural e dentro das próprias áreas e tem muito a ver com o ego. E quando a gente unifica isso, a gente começa a ter uma experiência totalmente diferente. E isso beneficia não somente o cliente, mas também o colaborador, né? Pensando nos dois. Bom, e aí falando um pouquinho da estratégia aqui no Grupo H. Né? Então, assim, eu vou explicar um pouquinho o que é o Grupo H, mas a cultura de Customer Centric que a gente adquiriu aqui dentro, ela tem muita relação com o pilar da empresa, que é ser humana. Né? E eu queria discorrer um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que assim, não tem como a gente, como eu falei, né, falar sobre a experiência do cliente, o sucesso do cliente, se a gente também não fala de relações humanas. Né? Quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de preocupação, de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, assim, é muito importante olhar, porque quando a empresa quer muito resultado, quer muito número, e quer implantar, e quer para ontem, porque empresa X deu certo, eu preciso implantar isso para ontem. Não consegue se atentar nesses detalhes muito específicos, né? Em relação a como que eu vou fazer isso. Né, como é que eu vou criar essa jornada e manter essa jornada? Não somente criar, né, mas como é que eu tenho essas relações ali com o meu cliente? E eu falo aqui assim, trazer esse conceito de humanização, que está muito sendo falado hoje em dia, e muito se faz, muito se fala, mas pouca gente vê de fato, né? E eu trago uma crítica bastante assim, que assim a gente precisa trazer coração, né? Não basta somente trazer ali a ideia, né, o conceito, a gente tem que de fato colocar o coração na mesa, né, para conseguir criar essas relações com os clientes. Então assim, o Grupo H é uma fintech, né, voltada para o bem-estar financeiro, né, dos colaboradores das empresas, e a gente tem mais de 15 anos. Então, assim, o que é o bem-estar financeiro? O que é isso, né, gente? O que está sendo falado? A gente, quando fala de finanças, a gente começa a tremer, né? Começa a passar mal aqui de nervoso, porque se tem uma coisa que mexe com a gente é bolso. Né? Todo mundo sabe disso, porque basta o boleto chegar que a gente começa a passar mal. Então, assim, o que acontece? Assim, a nossa ideia é, de fato, remodelar o formato como as pessoas lidam, né, com a vida financeira delas. Né? Então, assim, a gente tem 3 produtos que a gente se norteia para conseguir cuidar e transformar isso nos colaboradores. Né? Então, a gente tem o HCred, que ele é o crédito consciente. Né? Então, o que a gente entende, por exemplo, de crédito consignado, né? Que a gente fala consignado, as pessoas começam a passar mal também, né? Porque o nome também já mexeu na cabeça da gente. Então, a gente está desmistificando esse processo de que não precisa ser ruim. Não precisa ser uma experiência negativa. Portanto, que tem alguém que olhe para a tua jornada. Alguém que olhe para você com um olhar humano.
E a gente entende quando fala de finanças, gente, pouquíssimas são as empresas que de fato se posicionam com a intenção, né? A nossa criação profissional foi de que financeiras sempre vão estar ali para querer o seu dinheiro. E a nossa relação que a gente cria ali com elas é muito é danosa, né? Porque a gente sempre tem a expectativa de que algo vai acontecer para tirar vantagem da gente. Então a gente já começa no sentimento ruim, né? Se você olha para a sua experiência com o banco, né? Não estou falando dos novos bancos agora, digitais e tudo mais, mas se a gente for olhar para como isso foi construído para a gente já tem um sentimento assim, eu estou em desvantagem já. Já começa em desvantagem. Falou de taxa, a gente começa a falar assim, gente, não sei o que fazer, né? Eu vou pedir um empréstimo agora, vou pagar não sei quantos mil depois, vou me endividar. Então a gente muda esse processo, eu vou explicar exatamente como é que a gente fez isso. E a gente tem o produto de investimento, né, para pessoas que querem começar a investir assim, de uma maneira bem básica mesmo, nada complexo. E o H-Educa, que está vindo com tudo agora, que é a nossa forma de conseguir levar educação e democratizar o acesso à educação financeira. Então, isso, quer dizer, a gente sabe que a gente não tem isso hoje. Né? Não tem, tipo, nas escolas a gente não tem uma aula de educação financeira. Assim, a gente aprendeu o quê? Na marra, né? Para conseguir juntar dinheiro, para conseguir comprar alguma coisa que a gente queria. A gente teve que se virar para conseguir fazer. Então, a gente está vendo com o conceito que alguém vai cuidar de você nesse aspecto. De fato, te mostrar e te ajudar e estruturar isso contigo. Então, isso é muito diferente. A Gabi falando a verdade, sofre com isso. A Gabi, tipo, assim, você e todo mundo, acho que em alguma instância sofre com isso, né? Muito complexo. E aí, assim, a cultura de Customer Centric aqui dentro, já de imediato fez muito sentido, né? E eu vou explicar para vocês falando um pouquinho, deixa eu só passar aqui, do nosso modelo, né? Então, assim, o Grupo H, ele é um B2B2E. O que é isso, né, gente? Ele é de negócio para negócios para colaboradores. Então, é o business to business to employee. Rafa, qual a diferença de B2B2E para B2B2C? Basicamente, gente, é só porque a gente não tem um consumidor final, porque não é toda pessoa que vai conseguir ter um acesso aos nossos benefícios. A gente precisa de um convênio com a empresa para conseguir acessar aqueles colaboradores, né? Então, como não é todo mundo, a gente não consegue impactar ali qualquer consumidor. Então, a gente vai especificamente para alguém que trabalha para alguma empresa. E do nosso modelo, a gente tem os times de CS e CX, onde CS atua diretamente com B2B, ou seja, ele fala com o RH, né, com a conveniada, então ele tem uma relação ali com a principal parte da empresa que cuida de gente. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, sobre bem-estar financeiro, as pessoas ficam, mas Rafa, como é que você vai fazer? Né? O que você fala com o RH para quê? Né? Se você quer falar com o colaborador, por que você fala com o RH? E assim, o olhar que a gente tem é muito mais cauteloso no sentido, a preocupação do CS eu preciso fazer, né, com que eu leve dados para esse RH e consiga mostrar o benefício que ele tem de ter uma empresa que está cuidando da vida financeira dessas pessoas. Então, alguém que já viu algum estudo, né, que mostra o quanto que as pessoas endividadas, elas perdem por semana pensando em finanças? É muito tempo, gente. Tipo assim, é muito tempo. Se estima que é quase praticamente 1 hora por dia que a pessoa passa do tempo dela ali pensando nisso. Isso impacta na produtividade, isso impacta ali no desempenho dela, tipo, total, gera absenteísmo, você vai começar a faltar. Né? Para quem trabalha com indústria, isso é um grande risco, né, para a questão de segurança. Né? Então, tem muito impacto. E o que acontece? As empresas, quando elas olham, elas entendem que não está produzindo bem a pessoa, vou treiná-la. Mas por que a gente sempre leva o entendimento que a pessoa não tem o entendimento do trabalho especificamente? Por que a gente acha que ela não tem ali o preparo para exercer aquela função e tem que ser treinada? Por que a gente não pensa que a vida dela não está legal? Né? Por que tem alguma coisa errada ali com ela? Uma preocupação, né? E vida financeira, gente, a gente sabe que o impacto ele é grande, né? Não é só na gente. Para quem mora com alguém,
isso impacta no seu relacionamento, com a sua família, com seu cônjuge, com quem tiver com você. E só quem sofre com isso, sabe, quer chegar em casa depois do trabalho, sentar na mesa e olhar e falar assim, cadê aquela conta, já pagou? E aí? Que resposta que você dá? Se não deu para pagar, e aí você não dorme, você não consegue ter paz, você vai para o trabalho com ansiedade. E isso não tem impacto, gente? Claro que tem. Tipo, é claro que tem. E isso, o impacto é tão grande que as empresas não conseguem ter ali a visão do quanto que isso, de fato, consegue ser prejudicial, né? Então, quando a gente chega para a empresa para mostrar bem-estar financeiro, a gente transforma essa relação, né? Então, o CS chega com dados ali para mostrar o quanto que ele tem de espaço para impactar positivamente aquela vida e acompanhar essa produtividade, né? Acompanhar como é que vai desenvolver isso, junto com o setor principal que cuida de gente. E aí, CX fala diretamente com o colaborador. E não é somente um atendimento do tipo, eu quero saber o que eu posso fazer se eu quero um empréstimo, e aí alguém vai lá e vai ceder para ele o valor. Né? Tipo, não é baseado nisso, né? A gente é baseado em propósito. Então, a empresa ela traz essa cultura de foco no cliente tão grande que ela não somente na unificação das áreas, mas é no processo ali como um todo. Então, o CX vai perguntar e entender qual é o motivo, né? Por que ele precisa, qual é a necessidade dele. Porque muito mais do que ceder um dinheiro, a gente tem que entender como é que a gente vai ajudar essa pessoa a chegar nesse objetivo. Então, eu já trago um conceito de CS aplicado ali para o meu dia a dia da experiência, que ele tem um objetivo. E eu consigo ajudar ele nesse aspecto. Por mais que a minha interação com ele, se eu for ver da forma operacional, vai ser uma interação e depois eu não vou ter mais contato com ele, a não ser que ele venha, eu tô falando de empréstimo, tá, gente? Porque ele toma aquele valor e se ele tiver qualquer dúvida, ele pode assinar a gente, mas não é que ele vai existir uma relação ali, especificamente, a não ser que ele tenha um acompanhamento de educação financeira. Que aí o CX consegue atuar em cima dessas pessoas, de fato, acompanhando, mas eu já chego lá, tá? Gente, até aqui tudo certo? Tudo claro? Boa. Deixa eu só passar aqui. Uma pergunta aí, Rafael. Pode fazer. Com essa questão da pandemia e as pessoas em home office, que impacto isso gerou para vocês na empresa em relação a esses profissionais que, como você disse no seu caso, né, você mora sozinho, aí teve que fazer comida e teve que meio que procurar algumas atividades para tentar ocupar o teu tempo. O que é que vocês ouviram aí de experiências de outras pessoas das empresas que vocês atendem hoje? Como é que estão esses colaboradores? Perfeito. Então, assim, a maior parte dos nossos clientes, eles são de segmento da classe CDE, tá? Então, muitos dos clientes são de indústria, são de facilities, né, terceirização, e houve muito impacto, né, remanejamento de pessoas que tiveram shoppings fechados, né, segurança que não podia atender, teve que ser relocada para algum outro lugar, tipo um hospital. O que a gente viu muito foi a perda ali salarial da renda familiar, porque alguém da família acabou sendo desligado, ou essas pessoas tiveram afastamento. Ou seja, pela medida provisória que entrou, pela MP que foi aprovada, muita gente foi afastada, né, do cargo. Então, o que acontece? Essas pessoas pararam de trabalhar e aí tiveram impacto porque elas não iam conseguir, se elas tinham já um empréstimo, elas iam precisar de ajuda para conseguir reposicionar esse valor. Né? Teve gente que teve redução de carga horária, isso impacta no recebimento dela. Então, isso também mexe no líquido. Então, quando a gente fala disso, a pessoa vai conseguir pagar como, gente? A gente vai ficar cobrando ela, tipo, ali, né, extorquindo, gente, é um absurdo, não tem condição. Né? Então, assim, a gente teve que readaptar todas essas pessoas para encaixar na realidade atual delas, para que elas conseguissem minimamente ali ter uma forma de se restabelecer. O que a gente ouviu muito foi famílias que perderam uma renda total, né, o líquido total da família, que alguém acabou sendo desligado, pessoas afastadas, né, e pessoas que diminuíram a carga horária. Então, isso sim. Aí, por exemplo, tinha muita gente que queria um empréstimo porque ela não tinha dinheiro suficiente para conseguir comprar um alimento para manter. No início da pandemia, quando as pessoas começaram a
ir loucamente no mercado, quem lembra disso, né? Aquela loucura de papel higiênico, por exemplo. Gente, ninguém tinha certeza de nada, né? Como que você vai ali trazer uma certeza se a pessoa, tipo, não sabe o que vai acontecer? Ela ir no mercado, ela não sabe se ela tinha que comprar muito papel higiênico ou não, quanto tempo que isso ia durar, o que ela ia fazer se ela ia estocar comida, se não estocar. A gente passou, a gente sabe disso, não tinha certeza de nada. Então, assim, as pessoas começaram a pedir mais para assim, gente, eu preciso de uma garantia. Eu não tenho nada aqui. Se acontecer mais um problema, eu não tenho de onde tirar. Então, essas pessoas começaram a procurar a gente nesse aspecto. Cassiano, Rafael, minha empresa, nós estamos estudando a área de sucesso do cliente no meio do processo. O conceito de CX ainda está um pouco mais longe de estar implantado. É possível trazer o conceito de Customer Centric antes de estruturar minimamente CS e CX? Qual o momento para implantar CS, na sua opinião? Perfeito. Eu vou começar a falar um pouquinho de jornada agora. Deixa eu só passar aqui. Que é exatamente esse ponto, tá? Eu vou falar, vai ficar mais claro para vocês de onde é que entra cada um das áreas e do porquê que é importante a gente ter o processo antes de ter o nome, tá? Então, assim, é legal ter a ideia e você estruturar CX baseado no conceito de Customer Centric, mas eu vou te mostrar agora especificamente ali onde que isso vai se encaixar, tá? Então, assim, como é que funciona a jornada de sucesso dos clientes no Grupo H com essa visão de Customer Centricity? Então, de forma bem ampla, gente, aqui, eu vou explicar para vocês primeiro como é que é o processo do fluxo, para exemplificar, e aí eu trago para vocês ali que área que é responsável por cada etapa. E aí eu vou trazer exatamente para vocês a clareza de onde é que se encaixa e por que funciona dessa forma. Então, assim, o cliente, a conveniada, a empresa, ela entra no Grupo H via o time de novos negócios, né, que seria o time de vendas. Então, eles fazem ali a prospecção desse cliente, conversa com o RH, mostra nosso plano de bem-estar financeiro, esse cliente topa trazer o nosso benefício para a empresa dele, e aí ele começa a conversar com o CS, né, para realizar aqui o onboarding. Então, no onboarding, o time de CS vai alinhar com esse cliente toda a estratégia para conseguir levar ali a divulgação e a implantação do bem-estar financeiro. Então, todos os projetos que a gente vai fazer, se vai ter webinars, né? Durante a pandemia, a gente começou a fazer webinars para as empresas sobre educação financeira, sobre temas muito específicos, tá, gente? Como, por exemplo, como que você pode economizar no mês, né? Como que você consegue ali ter um melhor uso do seu VR, para quem tem, né? Porque tem gente que, assim, chegou o VR, já quer o quê? Gastar tudo no iFood, né, gente? Comer 100% do que tem ali perto de casa e não se organiza e acaba na segunda semana e depois não temos o que fazer, né? Então, assim, a gente tem que ver como dinheiro, é super importante. Então, a gente começa a levar essas aulas de maneira ampla para as empresas para a gente conseguir impactar vidas, né? Mostrar isso. Então, esse desenvolvimento é o que o CS vai fazer. Ele vai olhar todo o plano de benefício, toda a estratégia de rollout disso, como é que ele vai fazer, né? E esse é um momento super importante, tá? Na finalização do onboarding, o CS vai realizar ali a divulgação do benefício de bem-estar financeiro para a empresa. Então, se vai ser a comunicação por SMS dos colaboradores, se vai ser ali por mural, se vai ser intranet, a forma como as pessoas vão saber do benefício, esse é o momento de divulgação, tá? Então, a gente alinha com o RH e a gente conta para o mundo inteiro que a gente vai fazer ali, está disponível, né? A partir desse momento, a gente disponibiliza nos canais de atendimento, tá? Então, o que acontece? Esse é o momento que o colaborador vai olhar e vai dizer, legal, tem alguém que quer falar sobre educação financeira. Nunca ouvi falar sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui para economizar um dinheirinho. E aí ele manda a mensagem para a gente, ou liga para a gente, e esse é o momento onde ele vai para CX, tá? E aí em CX a gente fala com o colaborador, entende a dor dele, a necessidade dele, e a gente faz a consultoria, né? Que é entender se ele precisa de um crédito ou se ele precisa passar por uma educação financeira, no nosso time de CX também, nosso outro braço, entender o que ele precisa e acompanhar ele, né? Então, assim, no atendimento consultivo, né, feito em CX, é que a gente vai conseguir trazer, né, essas informações e trabalhar ali o cliente. Beleza. Depois desse momento, os dados que a gente trabalha
né, as razões pelo qual essas pessoas tomaram o crédito. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, Rafa, eu quero pegar aqui um valor porque eu preciso consertar a minha casa porque deu uma chuva e caiu o teto. Né? Então, esse é o motivo que assim, ele precisa daquele valor para aquilo. E sabe o que é interessante? Aqui, a gente não se pauta pela taxa voltada em tempo de prazo, como é nas financeiras comuns. Né? A gente olha para o propósito do cliente. Se ele tem um propósito, se ele tem ali, ele quer de fato arrumar a casa dele, construir, ele arrumar, fazer um reparo, a gente consegue fazer ali com que isso seja destinado, né? A taxa a gente consegue trabalhar, né? Para incentivar a pessoa. Se ela quer limpar o nome dela no Serasa, por exemplo, está dando negativada, a gente incentiva diminuindo a taxa para que ela consiga limpar o nome. Quem faz isso, gente? Tipo, se isso não quer dizer, não quer traduzir uma experiência de foco no cliente, né, de fato ter a importância de olhar para você, você tem que ter esse nome limpo. Tipo, você vai tomar um empréstimo hoje, então assim, eu vou te ajudar a pagar as contas. Então assim, o dinheiro que eu vou te dar, eu vou pegar os boletos com você e eu vou pagar esses boletos. Então o CX vai e paga o boleto para a pessoa e depois, se ela tiver um valor para receber, para fazer outra coisa, a gente entrega. Mas o principal objetivo eu vou resolver a tua vida. Eu vou tirar a dor que você tem de sofrimento, eu vou cuidar de você, né? E aí o CS vai pegar esses dados e vai levar para o RH para mostrar o teu ecossistema hoje está dividido entre pessoas de X idade a X idade e as tomadas de crédito estão sendo por tal e tal razão. Então, eles entendem, por exemplo, que se a maior parte da população daquela empresa está tomando empréstimo por conta de cartão de crédito, que não consegue pagar, se endividou, a gente leva isso para o RH, apresenta, é claro, respeitando a LGPD, né, a anonimização dos dados, isso é super importante, e quando a gente leva para lá, a gente já faz uma proposta de como que a gente pode trabalhar a educação financeira voltada para isso, nesse aspecto. Né? Então, assim, esse é o casamento, ou seja, CS precisa estar ligado especialmente com CX para pegar essas informações e trabalhar. Vocês conseguem ver que até o momento eu estou falando de etapas. Eu não estou dizendo assim, CS faz isso, CX faz aquilo, tipo, e aí especificamente vão olhar para coisas diferentes aqui, né? Então, assim, depois que CS apresenta para o RH isso, ele volta para CX, que vai aplicar a educação financeira. Né? Então, a gente tem um time que vai cuidar, que tem ali uma carteira de clientes, pessoa física mesmo, e ele faz um papel quase que de CS, mas tipo, eu falo de metodologia, tá? No sentido de a dinâmica, né? De fato, tipo, onboardar aquele cliente ali na educação, criar uma trilha para ele, de fato, conseguir ajudar ele a chegar no resultado que ele quer, no sonho que ele quer. Então, a pessoa pode chegar assim, meu sonho é comprar um carro. Então, a gente vai começar a desenvolver com essa pessoa como é que ela pode economizar, fazer ali um plano, estratégia para conseguir chegar no objetivo dela. Então, isso é muito similar ao que a gente fala quando tem CS, né? Só que a gente está ali voltando especificamente para a pessoa física, né? Para a experiência do cliente ali. Então, assim, quando a gente fala de Customer Centric, é isso, gente. É de fato você parar de ver a área especificamente e olhar para a jornada. Então, aqui dentro, eu peguei desde o início, onde a empresa está feita a prospecção dela, né? E eu trouxe para a realidade de cada etapa que eu tenho, que o cliente vai passar. Ou seja, eu estou fazendo pré-conhecimento do colaborador, ou conhecimento dele do nosso negócio, né? Do que a gente pode oferecer, a experiência do atendimento dele. Depois eu faço o resumo disso, levo para o RH, que é um outro cliente da gente. Ou seja, a gente também precisa dessas informações, né? Como é que eu consigo instruir para impactar o todo. Então, até aqui está mais ou menos claro, gente? Sim. Bom, 10 minutinhos, está terminando. E aí, a gente, com essa estratégia, esse ano a gente ganhou, no meio da pandemia, gente, olha que loucura. A gente ganhou um prêmio internacional de melhor cultura de Customer Centric e foi uma experiência surreal, tá? A Mara, inclusive, que ajuda na organização, que trabalha aqui com a gente, ela indicou, né, para fazer esse processo da Asset Global.
E aí tem essa premiação que é a North America Customer Centricity Awards, é a premiação norte-americana de Customer Centric. E aí a gente aplicou para a categoria de melhor cultura de Customer Centric. Então a gente fez todo o desenvolvimento do projeto, tudo em inglês, a gente fez um vídeo, mandamos para lá. E aí vários jurados, tipo, do mundo todo analisaram isso. E aí a gente recebeu a notícia que a gente ganhou, e do Brasil só quem ganhou, são várias categorias, né? Mas do Brasil foi a XP e a gente, o Grupo H, apesar de ter 15 anos de mercado, a gente mudou o nosso nome agora, então a gente é quase um bebê, né? A gente está mudando nossa postura, nosso formato de foco no cliente. Então, assim, eu tenho certeza que ninguém aqui sabia o que era, né? Mas aí a gente já começa a trazer conceitos diferentes. A gente tem essa premiação internacional. Deixa eu ver o chat. Boa. E eu queria dar umas dicas, né, para quem aqui está querendo montar uma área de Customer Centric na sua empresa. Então, acho que o primeiro foi o que eu falei, né, conheça bem cada etapa da jornada do seu negócio, né, saiba como é que inicia a experiência do teu cliente com você antes dela, né, como é que ele tem o conhecimento da tua empresa, qual é o primeiro contato que ela tem com a tua marca. Entenda isso, entenda como é que ele chega para você, qual é o primeiro contato, qual é ali a forma como ele vai se relacionar com vocês, quando que ele adquire o teu produto e o pós disso, né? Então, trace todo esse plano e entenda com quem que ele fala nessas etapas, quem ele está falando, quais são os objetivos ali, né, de cada uma. E a segunda dica é tenha CS e CX embaixo de uma mesma liderança, como eu falei. É muito importante ter isso muito alinhado, tá? E por que eu falo isso, tá, gente? O que eu já tenho de experiência, do que eu já vi, muitas vezes, quando a gente tem uma diretoria separada, a gente deixa isso muito distante as áreas, com outros propósitos, outros pensamentos, outras direções. Isso cria atrito e cria falta de comunicação. Independente, gente, se for na pandemia, com online, presencial, isso vai existir. Né? Tem que existir uma liderança coesa que tenha isso muito claro em relação a como cuidar dessa jornada. Tá? A terceira é defina um único objetivo final para guiar. Não estou dizendo que você não pode olhar para objetivos pequenos, tá? É claro que você vai ter vários aí ao longo do que você vai precisar olhar, né? Cada etapa, né? Tanto para CS quanto para CX. Vão ter várias métricas ali que você precisa olhar, indicadores. Mas a jornada tem um fim, certo? E a empresa precisa determinar o que ela quer com aquilo ali. Qual é o objetivo? Se CS e CX tiverem propósitos diferentes, você não vai conseguir entregar uma experiência coesa. Né? Vai ficar sempre alguém colocando para o outro porque vai ter atrito ali de objetivos. Então é muito claro e não basta somente definir, tá, gente? Você precisa, de fato, viver isso. Muitas empresas colocam valores, especificam, escrevem na parede e não vivem. E a gente sabe que isso acontece bastante. Então, assim, não é somente definir, você precisa viver ali, transpirar, né, esse valor, esse objetivo final, tá? Quarto e último objetivo é definir os KPIs para cada etapa e qual time é responsável. Então, exatamente, especificamente em cada uma das etapas ali, desde, por exemplo, a comunicação com o cliente, né, o onboarding ali para apresentar o alinhamento, a divulgação, isso não é o nosso caso, tá? A de fato fazer o atendimento ali dele, pegar as razões, né, entender a necessidade dele ali, cada uma dessas etapas vão ter KPIs. Então, assim, eu tenho um objetivo macro que une tudo, mas eu vou ter KPIs específicos de cada área, porque a liderança, isso não impede que existam líderes específicos em cada uma dessas gestões, tá? Em CS e em CX. Bom, basicamente, essas são as minhas dicas. Eu vou... Ai, meu Deus. E, gente, muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas se eu tiver tempo, tá, Giane? E aqui está meu QR Code do LinkedIn e embaixo tem meu Instagram para quem quiser seguir ou vai tirar foto ou quer marcar lá, fique à vontade. Volta e meia eu posto coisas legais lá ou de comida, porque né, a gente fica fazendo essas comidas gostosas, receitas, a gente vai colocando lá. Então, vou abrir para vocês.